Bom, gente, uma coisa que você deve saber quando se está trabalhando com artes gráficas, principalmente utilizando o Inkscape, é que o Inkscape ele é muito bom quando você vai criar alguma imagem para postar na internet, seja Facebook, Instagram, algum site, coisa do tipo. Mas ele tem uma deficiência, por assim dizer, que é quando você está criando uma arte, alguma coisa, para ser impresso. Porque existem dois padrões de cores mais usados, basicamente. Um é o padrão RGB, que é usado pelas telas, né? Porque são LEDs, uma LED vermelha, uma verde e uma azul. E o padrão CMYK, que a gente costuma pronunciar como CMYK, ele é um padrão de cores de tinta. Então, o que acontece? Eu vou aqui abrir algumas imagens para você ver a diferença. De um lado, a imagem em RGB, do outro em CMYK, ou seja, o que aparece na sua tela, no seu monitor, é o RGB. Depois de imprimir, de ser impresso, o que vai sair na folha é o CMYK. Então você percebe que a cor ela fica mais fraca, mais frágil, mais morta, por assim dizer. Aqui outro exemplo, entre o RGB e o CMYK, você vê que as araras elas perdem um pouco o contraste das cores. Aqui outro exemplo entre CMYK e RGB. Aqui outro exemplo para mostrar para vocês qual é a diferença. É como se o CMYK ele fosse o inverso do RGB. Por quê? Porque no RGB, quanto mais cores a gente vai adicionando, mais claro vai ficando até chegar ao branco. Quando você junta todas as cores, você tem um branco, porque são luzes. Já no CMYK, como são tintas, quanto mais tinta você adiciona, mais escuro fica. Então, se você adiciona todas as tintas juntas misturadas, você vai ter o preto. Na verdade, o CMYK, quando você junta as três cores principais dela, que é o ciano, o magenta e o amarelo, ele vai dar uma cor acinzentada, não vai ser o chamado preto real, tá bom? Por isso que essas impressoras de gráfica, elas têm quatro cores, né? Que são o ciano, o magenta e o amarelo, mas elas têm também uma tinta preta do lado. Aquela é o preto 100%. Aqui outro exemplo. Outra coisa que você pode perceber aqui é que essa cor azul mais clara aqui, o ciano do CMYK, ele é um pouco mais fraco do que o azul ciano aqui do RGB. Veja que no CMYK é um azul um pouco mais morto, um pouco mais sem brilho, tá bom? Ele não é tão aceso. Aqui o que é que acontece? Aqui é o espectro de cores para você ter um exemplo de o que é que acontece. Nesse triângulo aqui estão todas as cores que o RGB consegue alcançar. E dentro do tracejado estão as cores do CMYK. Então você percebe que nos cantos, nas extremidades ali do triângulo, ele consegue passar bastante do CMYK. Por isso que ele consegue atingir cores mais vivas, mais vibrantes. O CMYK não consegue chegar nesse ponto. Aqui tem outro exemplo, tá bom? Entre o espectro visível pelo olho, aqui tem o triângulo do RGB e dentro a marcação do CMYK. Mais para frente, aqui no canal, eu vou colocar algumas técnicas, por assim dizer, para a gente poder desenhar dentro do Inkscape e depois mandar para uma impressão com o padrão CMYK. A gente geralmente faz essa conversão do formato do Inkscape para PDF com o programa Scribus. É uma das formas mais práticas que se tem para fazer isso. Valeu, o vídeo de hoje é esse.